Queridos, vamos orar então para nós iniciarmos o nosso momento de adoração. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor. Exaltamos o Senhor, ó Pai, e queremos, ó Deus, que neste culto, assim como em toda a nossa vida, o Senhor seja adorado, exaltado, glorificado, ó Pai. Recebe a nossa adoração, que nós elevamos ao Senhor, através, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos. Amém. 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 Bom dia. Convido você que pode ficar em pé para celebrar com a gente, através das músicas. Pertencem ao nosso bem.
nós precisamos de Ti. É o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos ajuda, quem nos fortalece. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos desse Teu amor. E de dizer que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai.
nossos corações. É tão profundo, tão intenso e glórios, é furioso, poderoso, e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão intenso e glórios, é furioso, poderoso, e abraça a luz. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Sim, Senhor. Só o Senhor pode, só o Senhor é Deus, só o Senhor nos envolve com o seu amor e nos transforma. Nós te louvamos e te agradecemos, rendemos ao Senhor o nosso canto, a nossa expressão, o nosso pensamento, a nossa devoção, para dizer que nós precisamos de Ti, que o Senhor é o nosso Deus, o Deus que decidiu habitar no meio do seu povo, no seu povo, e nós queremos seguir o Senhor, nós queremos fazer a Tua vontade, nós queremos ser completamente cheios desse amor que transborda para o mundo, para as outras pessoas. Sê conosco em nome de Jesus. Abençoa e continua abençoando esse culto, esse período que já começou há muito tempo, Pai. Fica com os nossos irmãos aqui, com cada família, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos. E o salmo que nós leremos será o Salmo 137. Salmo 137. Esse é o texto da mensagem desta manhã. Nós estamos, vou dizer, de um jeito mais pessoal, bastante inclinado nos últimos tempos. Acho que por causa das nossas reflexões sobre a primeira epístola de Pedro, pela noite, que se encerraram no domingo passado, estou inclinado a pensar na nossa condição de exilados. E por isso esse salmo é um salmo que funciona. Funciona para pensarmos nisso. Porque ele é um salmo falando das condições do exílio. Então é sobre isso que nós vamos refletir essa manhã. Salmo 137. Vamos ler o salmo todo. Diz assim a palavra de Deus: junto aos rios da Babilônia nos sentamos e choramos, ao lembrar de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, arrasem-na até os alicerces. Ó cidade da Babilônia, destinada à destruição, bem-aventurado aquele que lhe retribui o mal que você nos fez. Bem-aventurado aquele que pegar as suas crianças e despedaçá-las contra as rochas.
durante o período da ditadura militar no Brasil, a música brasileira, música popular brasileira, estava, assim, no momento em que começa o regime da ditadura militar, ali na década de 60, a música popular brasileira estava bombando. Era a época ali dos grandes festivais, época em que as celebridades do Brasil não eram atores de novela, mas eram os cantores do rádio, né? Ainda que a fase mais do rádio, a fase de ouro já tivesse passado, mas esses cantores eram as grandes celebridades do Brasil, né? E um pouco antes desse período, no começo da década de 60, um cantor e compositor que aparece e faz muito sucesso é o Chico Buarque. Ele apareceu no começo da década de 60 e foi ali aclamado como um grande cantor e compositor. Grande cantor ele nunca foi, mas um grande compositor, um grande artista. E ele foi chamado por um crítico musical na época de a única unanimidade nacional. Que todo mundo gostava dele, a única unanimidade nacional. Acho que hoje nem tem unanimidade nacional mais, mas naquela época ele era chamado assim. Mas aí veio a ditadura militar e no final veio a ditadura militar, ele continuou cantando normal, como cantava, mas em 68 veio o chamado ato institucional de número 5, e aí ele compôs uma música, e a música chamava Agora Falando Sério. E ele dizia assim, agora falando sério, eu queria não cantar. Numa música em que ele está cantando. Agora falando sério, eu queria não cantar. Em uma entrevista posterior, ele explica que ele ficou tão abalado com aquela condição que ele começou a refletir na sua própria carreira. E ainda que a música dele e de outros fossem, durante muito tempo, né, uma forma de resistência, ele entendia, pelo menos nesse início desse período, de uma outra maneira. Ele entendia que a sua música era, na verdade, uma forma de distrair o mundo do que acontecia. Ele tinha uma música que distraía o mundo. Ele chega a falar nessa música, eu quero fazer silêncio, um silêncio tão doente do vizinho reclamar. Eu não quero mais ser um artista que canta, grava, as pessoas consomem, compram meus discos e não pensam no que está acontecendo. Ainda que eu possa fazer música, como ele já tinha feito algumas, questionando muito como as coisas estavam no mundo e no Brasil, ele sabia que, de alguma maneira, todo esse mercado era um mercado de distração. E aí ele dizia que talvez o silêncio era a forma de fazer o outro reclamar. Eu quero fazer silêncio, um silêncio tão doente do vizinho reclamar e chamar a polícia e médico, o síndico do meu prédio pedindo para eu cantar. Essa imagem, essa figura, essa ilustração nos ajuda um pouco a entender o que esse salmo está dizendo, porque esse salmo é uma canção. Mas é uma canção que diz, nós não vamos cantar. É uma canção que fala, nós não vamos cantar. Versículo 4 fala, como poderíamos cantar canções ao Senhor, canções do Senhor em uma terra estrangeira? Como poderíamos cantar canções do Senhor numa terra estrangeira? A pergunta que o salmista faz. E lembrando, eu quero reforçar isso para os irmãos para entenderem mais ainda a contradição aparente desse texto. O Salmo 137 é uma canção. É uma canção em que eles estão dizendo como nós poderíamos cantar. Eles dizem que essas canções eram exigidas pelos seus opressores, versículo 3. Os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma das canções de Sião. Cantem para nós uma das canções de Sião. A transformação daquilo que era profundamente vinculado com uma identidade do povo e também com uma esperança e uma fé realmente religiosa, agora vinculado
com a distração e alegria dos opressores. Como poderíamos cantar canções do Senhor em uma terra estrangeira? Isso porque o lugar a que esse povo pertencia era um lugar totalmente vinculado com aquilo que o povo acreditava. Jerusalém era o símbolo de toda a terra, tá? Jerusalém, a cidade, era o símbolo de toda a terra, terra que Deus tinha dado, e tinha dado como promessa a um povo que foi constituído com base nessa promessa. É muito importante você entender isso. O povo surge com a promessa da terra. Quando Deus chama Abraão, ele fala: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar em que eu te mostrarei. Então é um povo que já surge no seu patriarca com uma perspectiva futura de plenitude de existência como povo. Entendeu? Uma perspectiva futura. E aí eles vão para a terra, Abraão fica lá. Depois, os bisnetos de Abraão, o bisneto de Abraão, José, vai para o Egito, e aí o neto vai depois com os bisnetos todos para o Egito. Começa o período chamado do exílio da Babilônia. E aí eles retornam, e eles retornam sempre com essa expectativa, a terra que o Senhor nos dará. E o Senhor vai dando elementos de povo para esse povo. Já deu o elemento familiar, todos eles filhos dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Mas também vai lhes dando lei, fé, até que lhes dão um lugar para eles se estabelecerem. E aí, alguns séculos depois, esse povo é levado embora de novo. E agora ele é levado para a Babilônia, outro exílio, o cativeiro da Babilônia. Estão exilados. E de novo esse povo se constitui com essa expectativa futura. Mas uma expectativa que retoma os elementos do passado. Às margens dos rios da Babilônia, sentamos e choramos com saudade de Sião. Com saudade de Sião. Esses elementos constituem esse povo, sejam eles presentes ou em expectativa. A Jerusalém presente ou a Jerusalém para o qual eles desejam retornar. A qual eles desejam retornar. É um povo formado dessa maneira. Então as canções não fazem sentido quando esse povo está limitado em ser povo. Ela só faz sentido como uma expressão real da sua existência como povo, mesmo se for em terra estrangeira. Mas aqui não era essa a questão. Aqui era a canção para servir os opressores. Cantem-nos uma canção lá de Sião. Cantem-nos uma música de Sião. Na história mundial das comunidades migratórias e tal, a música é sempre muito poderosa. Os elementos musicais, eles são sempre muito poderosos. Nós temos exemplos disso mesmo dentro da tradição cristã. Quando a gente vê, por exemplo, aquilo que nós chamamos de gospel nos Estados Unidos, que nada mais é do que a música cantada pelos oprimidos em terra estrangeira. Gente levada como escravizada para os Estados Unidos e gerações depois criam o que é chamado do spiritual. No Brasil, a mesma coisa. Muitas das canções que nós temos são canções de influência e de raízes de um povo que é um povo escravizado, oprimido, levado para um exílio. Canção é resistência, mas ela também é rapidamente assimilada, distorcida, desfigurada do seu caráter de resistência e transformado em forma de subjugação. Era isso que esse salmista queria evitar, que aquilo que era profundamente importante para o povo se tornasse um elemento de opressão. E o que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Que estamos aqui em exílio também, porque nós estamos em exílio.
Porque nós também somos um povo constituído na promessa de uma Jerusalém. Que nós também somos um povo constituído por um pertencimento. E nós também sentamos às margens dos nossos rios e choramos. Com saudade do que ainda não vivemos, para citar o poeta. O poeta é o Neymar, se vocês não sabem, tá, gente? Qual que é esse vínculo? O vínculo, meus irmãos, é que às vezes também as nossas canções, elas são despidas desse caráter de resistência da opressão que nos oprime. A verdade é essa. Há um livro muito importante e que abre os olhos da nossa fé, muitas vezes, quando a gente lê, que é uma pesquisa feita pela pesquisadora Magali Cunha, anos atrás, chamado Explosão Gospel, que analisa como o mercado gospel apareceu no Brasil. E como se tornou isso, mercado. Que às vezes tem aura, tem uma demonstração de espiritualidade, uma imagem bem pintada, bem caiada de espiritualidade, mas cujo valor principal é o comércio. O valor principal é o enriquecimento. E, obviamente, eu não estou dizendo aqui que profissionais da música, cristãos, não merecem o seu pagamento e não merecem viver desse sustento, merecem. E, em geral, eles são muito mal pagos, vou deixar bem claro, esse dinheiro não fica na mão dos artistas frequentemente não, meus queridos, dos compositores, não é assim. Mas o que eu quero dizer é que esse sistema do exílio no qual nós estamos pegou elementos que são profundamente importantes para nós e fez parte desse mesmo sistema, transformando-nos, irmãos, num povo que em nada difere da Babilônia. Em nada difere da Babilônia. Não só isso, não são só as canções, mas é também o texto bíblico. Porque, na verdade, não são exatamente as canções que nos remetem a Sião, já que as palavras de Sião que nos movem são essas aqui, né? As canções que nós compomos e cantamos aqui hoje, lindas inclusive, elas são um desdobramento desse primeiro. Mas o próprio texto bíblico tem sido distorcido, tem sido usado para justificar um mundo que é um mundo de pecado, de mentira, de opressão, um mundo de um sistema de injustiça. E a gente precisa lembrar do nosso caráter exilado e lembrar que as palavras do Senhor são palavras de resistência. Elas são palavras de resistência. Resistência contra um mundo caído. Resistência contra a verdadeira Babilônia, contra o verdadeiro rei da Babilônia, que não é Nabucodonosor ou nenhum dos seus sucessores, ou os reis da Pérsia, mas que é o próprio príncipe desse mundo, o Satanás. As palavras da Escritura, elas são elementos de resistência contra os poderes do inferno. E nos constituem como um povo distinto da Babilônia, distinto dos sistemas mundanos e injustos. Então, o que nós devemos fazer quando tomamos consciência do exílio ao qual nós estamos submetidos? Nós nos assentamos às margens do rio e lamentamos e choramos. E choramos as condições desse exílio a que nós estamos submetidos. E quais são essas condições, meus irmãos? Eu quero dizer que nós precisamos ouvir o choro dos exilados, o lamento dos exilados, a compreensão dos medos e inseguranças, tristezas e sofrimentos que nos levam a compreender como esse mundo está
quebrado. Você não entende que esse mundo está quebrado porque um pastor do púlpito fala, olha que absurdo que passou na novela ontem. Isso é fichinha, meus queridos. Você entende como esse mundo está quebrado quando você vê um irmão chorando porque está em profundo sofrimento, porque tem sofrido injustiça por alguma situação que claramente é uma expressão do pecado. Porque há pessoas que sofrem com necessidades, porque há pessoas em zona de guerra, porque há pessoas que têm enfrentado carência de cuidados de saúde, porque há pessoas que têm enfrentado dificuldades de exercer a plenitude daquilo que Deus as deu como graça. Porque há pessoas que trabalham demais e ganham de menos, enquanto outros trabalham de menos e ganham de mais. Porque esse mundo está quebrado, e eu sei disso, porque esse mundo produz choro. E é só quando eu entendo o choro desse mundo que eu entendo qual é a expectativa do Sermão do Monte, que diz que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É importante, meus queridos, que nós nos assentemos às margens dos rios e lamentemos juntos. E ouçamos o choro dos nossos irmãos, as condições de exílio, as condições de injustiça. E eu falei aqui de injustiças muito estruturais, mas há injustiças, dores, sofrimentos profundamente pessoais. O desgaste absurdo emocional que nós vivemos, as condições de saúde terríveis em que nós estamos submetidos, às quais nós estamos submetidos. As epidemias de sofrimentos emocionais e psicológicos que nós vemos, a ansiedade, isso tudo é elemento de um mundo quebrado, de uma realidade quebrada. E aí a gente então entende qual é o nosso pertencimento, que é aquela cidade na qual não haverá choro, em que toda lágrima será enxugada. E a gente se coloca como parte, cidadão dessa cidade. E a gente é parte desse sistema, do sistema celestial. E como parte do sistema celestial, a gente se engaja em fazer o bem. Engaja em mostrar a justiça de Deus, em anunciar esperança, em cantar canções de resistência. Não canções de opressão, canções de resistência. A grande riqueza da igreja como grupo, como a sociedade dentro da sociedade, é que a igreja ela tem membros e representantes em quase todo o outro círculo da sociedade. E assim a gente pode sentir as dores de quase todo mundo. Pode chegar na igreja alguém profundamente triste, porque foi assaltado, porque sofreu um trauma pela violência urbana terrível que acomete o nosso país. E outro triste, porque um familiar está envolvido com vício. E outro triste, porque um outro familiar está preso. E são pontos diferentes de uma mesma história, dores diferentes e todas elas reais, e para todas elas há o Evangelho, mas todas elas dizem muitas coisas diferentes, mas falam uma coisa fundamental: o mundo está quebrado. O mundo está quebrado. Então cantamos canções de esperança, porque nesse contexto esperança é resistência. Não é quem canta dizendo, eu quero voltar lá atrás. Quem canta dizendo, eu sei que eu voltarei. Eu sei que eu estarei lá. É muito mais profundo, meus queridos, nós entendermos que essas nossas canções,
que as nossas palavras, que a Escritura não estão desconectadas do povo que as celebra, do povo que as canta. E só são autênticas e fazem sentido se elas fazem parte da vida desse povo. Quando eu era líder de adoração, eu cometia um erro que eu parei de cometer um dia que me chamaram a atenção. E os nossos líderes aqui nunca cometeram esse erro. Nunca, eu estou falando sério, nunca, pelo menos não aqui. Talvez tenham cometido em outro lugar, mas aqui não. Eu falava assim: irmãos, vamos cantar louvores ao Senhor. Esqueça o que ficou lá para fora. Esqueça o que está passando na sua vida. Pense só no Senhor agora. Aí quando eu fazia isso, eu não botava para fora os problemas da pessoa. Eu botava a pessoa mesmo. O corpo dela continuava aqui, mas ela estava lá fora. Porque não dá para lamentar junto aos rios e cantar com alegria. Eu canto o lamento e canto alegria quando eu estou alegre. Isso faz parte de mim. Milton Schwantz, um teólogo brasileiro luterano falecido, que foi inclusive orientador do pastor Luciano, ele escreveu: este é o problema da igreja hoje, é que no domingo nós celebramos a Deus sem nós. Nós precisamos de gente, queridos, nós precisamos do testemunho, nós precisamos do sofrimento uns dos outros. Assim como precisamos da alegria também, mas eu sempre falo isso. Nós precisamos ouvir o choro dos outros, os temores, as dificuldades, nós precisamos ouvir. E entender que o mundo está quebrado. E aí cantar sobre Jerusalém, reforçando quem nós somos. Mas eu não vou ignorar a parte difícil desse texto, não vou. Que é o final dele. E a minha tradução, ela não doura a pílula. Ela diz: bem-aventurado aquele que pegar suas crianças e despedaçá-las contra as rochas. Talvez a sua tradução traga seus filhos, né? Que deixa um pouquinho menos agressivo, ainda que muito agressivo. Por que menos agressivo? Porque filho não tem idade, né? Então os filhos da Babilônia podiam ser pessoas, né, poderosas, alguém é filho da Babilônia, assim como nós somos filhos do Brasil, coisas do tipo. Mas a ideia aqui são filhos, crianças mesmo. Eu não quero ignorar aqui essa parte difícil. De fato, aqui nós temos um salmo que termina numa nota muito violenta. E ele é bastante coeso, esse salmo, apesar de parecer que muda muito o tom no versículo 7, mas ele é bem coeso. Olha, os nossos opressores pedem canções, eles mal sabem que a gente queria estar matando os filhos dele. Entendeu? A distância de uma coisa para outra. Eles querem que a gente cante, eu não sabem o que eu queria fazer. Um dos diretores de cinema mais violentos que existem, não no seu nível pessoal, acho que ele não é uma pessoa particularmente violenta, mas naquilo que ele põe na tela, é o Quentin Tarantino, né? Quentin Tarantino é famoso pela estética da violência, fazer sangue jorrando em todo lugar e tal. Mas nos últimos anos, pelo menos os últimos filmes que eu vi dele, eu não vi todos, os mais recentes eu não vi, mas alguns que eu vi, rapaz, passado, ele parece que entrou numa de fazer grandes justiças a partir de uma vingança narrativa. Então ele pega pontos da história de profunda injustiça e opressão e usa sua estética da violência para fazer sofrer aquele personagem que representa algum tipo de opressão. Ele fez isso num filme chamado Bastardos Inglórios, em que ele conta uma história totalmente fictícia de uma resistência judaica ao nazismo, né? Não que não houve resistência judaica, houve com certeza, mas aquela história não é verdadeira, né? E que tem no final assim uma catarse violenta e uma vingança assim de um jeito que você fala, e essa vingança, poeticamente, ela é representada com um filme no cinema, né? Ela acontece no cinema com uma personagem heróica ali, aparecendo na tela do cinema, quase como se ele estivesse dizendo, é isso que eu estou fazendo, no cinema atacando os nazistas, né?
Depois ele escreve e dirige Django Livre, em que ele faz uma coisa parecida, mas sobre a escravidão, colocando ali os discursos escravocratas e uma vingança contra os escravos. E esses filmes fizeram muito sucesso, foram aclamados, ganharam prêmios. Mas eles são filmes violentos, eles são filmes que têm raiva, eles são filmes raivosos. Mas por que eles foram tão aclamados? Porque, obviamente, escravidão é errado e nazismo é errado, obviamente. Obviamente, se o filme fosse o contrário, como existiram filmes assim, né? Na época da Alemanha nazista, um cinema feito todo contra os judeus, por exemplo. Se fosse o contrário, nós diríamos, não, esse filme não, pelo amor de Deus, está falando dos nazistas arrebentando com os outros. Ou racistas mesmo, como filmes do passado, como aquele O Nascimento de uma Nação, né? Filme americano que endeusa a Ku Klux Klan. Hoje esses filmes são absolutamente descartados. Por quê? Porque ainda que o Tarantino seja bem violento nos seus filmes, ele está expressando artisticamente contra uma violência real. O que eu quero dizer é, nunca confunda a ira da violência real contra a ira da vítima da violência. Nunca confunda, entendeu? Nunca confunda. Elas não são a mesma coisa. Agora, elas são semelhantes em um aspecto. Nenhuma delas é resposta. Elas são semelhantes em um aspecto. Nenhuma delas leva à justiça. E quem diz isso não sou eu, quem diz isso é Tiago, na sua epístola. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Esse salmo é um salmo irado, e você pode ler aqui esses versículos e falar, meu Deus, isso aqui não deveria estar na Bíblia. Como alguém pode se alegrar com crianças, seja ela quem for, esmagadas contra a rocha? Mas é importante a gente lembrar que esse evento não aconteceu. Judeus pegando crianças babilônicas e esmagando contra a rocha. Isso não aconteceu. Aqui é o derramar de um coração irado. Irado. E a pergunta que fica é, eu posso fazer uma oração desse jeito? Eu posso voltar a minha ira e falar assim, bem-aventurado aquele que pega aqueles corintianos e arremessa contra a rocha? Só porque eu sou corintiano, para não ficar, né, nenhuma. Qualquer palavra que eu usasse agora ia dar problema, então eu vou pegar. Eu posso fazer isso, meus irmãos? Eu posso fazer isso? Bom, a gente pode pensar em alguns aspectos do Novo Testamento, que eu acho que vão iluminar essa imagem. Um deles são os discípulos passando com Jesus por Samaria e falando, Senhor, o Senhor quer que nós oremos e caia fogo sobre eles? E Jesus fala, vocês não estão entendendo nada. Ou Pedro sacando a sua espada e dando na orelha de um soldado que estava levando Jesus para ser preso. E Jesus voltando-se a ele diz, o que vive pela espada morrerá, e curando a orelha do soldado. Ou a gente pode ir nas partes mais normativas do Novo Testamento. Eu acho que elas não deixam dúvida nenhuma. Quando o Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 5, fala que nós devemos amar os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los. Expressão que o próprio apóstolo Paulo repete, lá em Romanos capítulo 12. Não nos vingarmos a nós mesmos. Porque quando o Tiago fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus, é porque ele sabe que a ira de Deus está totalmente vinculada à sua justiça. Deus se ira porque o mundo está quebrado. Mas a gente se ira porque o mundo está quebrado sem entender que o nosso próprio senso de justiça também é quebrado. E por isso a nossa ira também é quebrada. Então não confunda nunca a violência real com a violência do oprimido. Mas também não tome a violência do oprimido como forma de fazer justiça, porque Jesus não tomou ela. Ele não escolheu o caminho da violência para fazer justiça. Ele escolheu o caminho de ser violentado. Então, para que servem esses versículos aqui para nós que vivemos um contexto de Novo Testamento? E aqui eu me conecto um pouco com a pregação do domingo passado à noite, em que nós meditamos sobre a Babilônia do Novo Testamento, em que Pedro fala que a sua irmã eleita da Babilônia
manda saudações, sendo que essa Babilônia já tinha ido fazia tempo, ele estava falando de Roma. Para Pedro, a Babilônia era Roma. Para nós, a Babilônia é todo esse sistema de pecado e de injustiça do mundo. Então, existe uma Babilônia hoje. E existe um inimigo hoje. E o inimigo hoje, meu irmão, é o senhor desse sistema. Satanás. O diabo. C.S. Lewis disse que há 2 erros a respeito do diabo que os cristãos cometem. Um é falar demais dele, outro é nunca falar dele. Um é considerar que tudo é do diabo, o outro é considerar que o diabo não existe. São 2 erros. E são 2 erros mesmo. Na nossa tradição, na nossa vivência como igreja, dificilmente nós cometemos o primeiro. Dificilmente nós cometemos o primeiro. A gente não costuma trazer o diabo muito para a igreja. A gente não costuma evidenciar muito as suas ações. A gente não costuma trazer muito as suas artimanhas e obras como sendo o centro da nossa pregação. Mas a gente corre um sério risco do segundo. A gente corre um sério risco do segundo erro. E o risco do segundo erro, meus irmãos, não é que, ignorantes sobre o diabo, nós vamos acabar caindo nas suas garras. Esse é um risco, mas ele é um risco pequeno. O Senhor Jesus nos protege. A palavra de Deus fala que se fosse possível, Ele enganaria os eleitos. Se fosse possível. O problema não é esse. O problema é que quando a gente ignora quem é o nosso verdadeiro inimigo, nós fazemos das pessoas as nossas inimigas. Se você não reflete na realidade da inimizade espiritual, você vai criar inimizade com pessoa que não é espírito. Se você não reflete na realidade do reino demoníaco, você vai acabar demonizando o outro. Isso está na Bíblia? Tá. Apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Gosto de destacar que ele fala regiões celestiais para você entender que ele está falando do mundo espiritual. A segunda parte, nossos inimigos são principados e potestades nas regiões celestiais, cria as bases para a gente falar a primeira parte. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Porque na Babilônia, para a gente manter a nossa identidade, a gente precisa entender a alteridade. Para a gente saber quem a gente precisa entender quem a gente não é. E muitas vezes no gueto cristão, a gente quer entender quem a gente é crente e fala, a gente não é não crente, a gente não é do mundo, a gente não é o ímpio, a gente não é o gentio. Quando a Bíblia fala, a gente é humano como eles, a gente é pecador como eles, a gente é carente da graça como eles. Então o que a gente não é? A gente não é demônio, e eles também não. Entendeu? A gente não é demônio e nem eles são demônio. A justiça não vem de eu odiar as crianças e os filhos deles. A justiça vem de eu resistir ao diabo e ele fugirá de nós. De eu não me deixar ser presa das realidades injustas, maldosas, daquele que odeia a humanidade, o inimigo da humanidade, o adversário, Satanás. E se o adversário da humanidade é Satanás, a humanidade não é minha inimiga, porque Satanás é meu inimigo. Aqueles que estão sobre o seu domínio, sobre o seu poder, sobre o seu domínio, sobre o seu poder, são pessoas que eu amo, por quem eu oro e que eu espero ver resgatadas e trazidas de volta da Babilônia que se encontram. Assim como eu quero chegar também na Nova Jerusalém. O ódio contra o outro não produz justiça. Eu tenho uma certa dúvida, meus irmãos, vou abrir meu coração com vocês aqui sobre um aspecto teológico. Preparando essa mensagem, eu fiquei pensando, será que eu posso usar esse termo? Será que eu não posso? Eu acho que eu não posso. Na verdade, eu acho que ele nem vai ser útil.
tá? Mas eu vou abrir meu coração com vocês. Eu fiquei pensando se eu podia falar, se vai odiar alguém, eu odeio o diabo. Eu fiquei muito nessa dúvida, meus queridos, muito nessa dúvida. Mas eu acho que a gente pode pensar que não adianta também concentrar ódio em nada, nem ao diabo. A questão é só a gente entender que o diabo é o adversário. E é mesmo, tá? E é mesmo. E é mesmo. É inimigo das nossas almas, é inimigo da humanidade, é inimigo da paz de Deus, é inimigo da justiça de Deus, é inimigo do bom plano de Deus para nós, é inimigo de Deus mesmo. E aqueles que, sendo carne e sangue, se dizem inimigos de Deus, eles nada mais são do que escravizados pelos poderes das trevas. E ainda que eu possa me irar com as injustiças que eles promovem, e que eu possa clamar ao Senhor que ponha limite na sua atuação, eu não celebro que eles sejam esmagados contra a rocha. Porque eu não tenho só esse salmo, eu tenho a Bíblia toda. E ainda que haja uma voz de ira legítima nesse salmo, há todo o resto da Bíblia dizendo, ok, eu entendo sua ira, mas leve ao Senhor, porque a vingança é minha, diz o Senhor. Não deixe ela crescer no seu coração. O nosso inimigo é Satanás, queridos. E ele escraviza os seres humanos. Mas a Babilônia há de cair, amém? No desfecho dessa guerra, aquela retratada lá no Apocalipse, porque o Apocalipse é uma guerra, né? Entre Jerusalém e a Babilônia. No desfecho dessa guerra, os redimidos celebram, caiu a grande Babilônia. E essa celebração nós esperamos. E ela cairá. E todas as obras do inferno serão derrotadas. Então vivamos nesse mundo como exilados que ouvem o choro de todos aqueles que estão sob o exílio. Sejam aqueles que fazem parte e reconhecem a sua origem em Jerusalém, ou seja, aqueles que não reconhecem a sua origem em Jerusalém, que estão fora. Que não sentam aqui na margem desse rio, que não ouvem tanto o nosso choro, mas nós ouvimos o seu choro. Às quintas-feiras, de vez em quando eu falo, irmãos, nós oramos por quem não ora. Eu não estou falando que quem não vem na quinta-feira não ora, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Vocês oram também na casa de vocês e tal, né? Mas aqueles que não oram, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não... A gente ora por eles. Essa é parte da vocação sacerdotal da igreja. Nós oferecemos a Deus sacrifício de oração por aqueles que nem creem em Deus. A gente ora por eles. A gente ora. Porque a gente ouve o choro dos que estão sob o domínio da Babilônia. E a gente sabe, meus irmãos, a gente sabe que eles não são demônios. A gente sabe. Por isso que no Novo Testamento fala que nós devemos orar por aqueles que nos amaldiçoam. Orar por aqueles que são nossos inimigos. Amá-los, abençoá-los. Porque nós sabemos que eles não são demônios. Eles podem olhar para a gente e achar que a gente é demônio, sem direito. Bom, não sei se tem, mas é como as coisas são. A Babilônia permite que seja assim. Mas nós não vivemos pela regra da Babilônia. Então a gente não trata ninguém como demônio. Ninguém como adversário, ninguém como inimigo. A gente não clama por esmagar a cabeça de criança nenhuma. A gente ora pela justiça de Deus nesse mundo. Amando profundamente a imagem de Deus no ser humano. Amém, meus irmãos? Vamos viver esse compromisso? Essa palavra começa com lamento, mas ela termina com esperança. Porque ainda que nos assentemos à beira do rio e choremos juntos a condição da Babilônia, mais do que aqueles que lucram com ela, nós também sabemos a vitória final de Jerusalém. Amém? Vamos orar então? Baixe sua cabeça, querido. Fale com o Senhor. Peça ao Senhor que coloque no seu coração o amor de Cristo por todas as pessoas. Que a gente não seja tomado
pela maldade do mundo. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa a nossa própria sorte, mesmo no exílio em que nos encontramos. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos sustente na fé, na esperança e no amor. Senhor, que as virtudes do Senhor sejam manifestadas na nossa vida, com a disposição para ouvirmos o lamento uns dos outros, com o reconhecimento da nossa origem no Senhor, com a disposição para a resistência à injustiça, maldade e opressão do mundo, e com o amor, ó Deus, por aqueles que se encontram escravizados por Satanás e que precisam da sua libertação. Ensina-nos, ó Pai, a manifestar na Babilônia em que estamos os valores da Jerusalém celestial. E que assim, ó Deus, o Senhor seja exaltado na nossa vida, enquanto o inimigo é envergonhado, não pela nossa virtude, mas pelo Evangelho do Senhor que redime e transforma pecadores como nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. E Deus abençoe, irmãos.